Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. Em algum momento você pensou em um amigo e esse amigo te ligou? Ou você encontrou com ele assim, quase que instantaneamente, logo em seguida? Ou de repente você comentou um filme com alguém e de repente esse filme aparece no anúncio do seu celular, ou alguém conhecido fala com você a respeito, ou um convite para o cinema? Isso já aconteceu com você? Pois então, esse assunto nós vamos tratar hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre telepatia. Isso é telepatia e acontece com todos os seres vivos, muito mais intensamente com nós humanos. E aqui eu vou falar um pouquinho do conceito telepático e como a telepatia influencia positivamente e negativamente na nossa vida. Meu nome é Neiva Maria e você está no canal Multiverso da Mente. Antes de eu continuar com esse assunto, eu já vou mandar para vocês uma mensagem telepática. Curta esse vídeo, faça seus comentários e compartilhe. Assim o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e vai distribuir, compartilhar esse vídeo com muito mais pessoas. Bom, telepatia. Esse é um assunto que eu gosto muito e realmente acontece na nossa vida e sempre aconteceu onde houve a existência de seres humanos e seres vivos. A telepatia, cientificamente, é um dos fenômenos paranormais produzidos pela nossa mente, classificado como PES, percepção extrasensorial. Tá? Ela vem com essa sigla. Por que percepção extrasensorial? Porque nós sentimos, né, essa comunicação telepática, essas mensagens telepáticas, através dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos sensoriais, porém não usamos dos nossos sentidos. A impressão é que nós ouvimos alguém, nós podemos ver alguma imagem, seja, não importa, ser vivo ou uma imagem, uma figura, mas nós podemos estar com os olhos fechados. Nós sentimos, né, no sentir não é só no nosso tato, mãos, a nossa pele toda é sentir, né? Podemos sentir sabor, podemos sentir também o aroma, né? Então, essa sigla PES, ela é percepção extrasensorial. A telepatia, ela é percebida, essa comunicação, sem nós usarmos dos sentidos físicos, só a função deles, né? E a telepatia, ela independe, né, da ação do tempo e do espaço. Não há esses obstáculos na telepatia. Ela é uma comunicação sutil, abstrata, que independe. Não temos, né, a interferência da parede, da distância, da geografia, né? E a telepatia, ela é um meio de comunicação. Como ela funciona em nós, humanos? É uma rede telepática. Essa rede telepática, ela é construída fisicamente. Nós podemos fazer o gráfico dessa rede. E a telepatia, ela tem um lado do nosso cérebro físico, que é usado pela nossa mente, e ele é a rede receptora, e do outro lado do nosso cérebro é a rede emissora, né? Então, o lado esquerdo do nosso cérebro, ela é a rede receptora, e o lado direito do nosso cérebro é a rede emissora, né? A telepatia, ela pode acontecer de uma maneira consciente e direcionada, como ela pode ser a telepatia de uma maneira inconsciente, pela função subconsciente. A maior parte dessa comunicação ocorre da maneira inconsciente, tá? Mas a gente treinando, a gente pode fazer de maneira consciente. Existem técnicas de relaxamento e direcionamento mental, né? A gente diz técnica de treinamento mental para a gente deixar a nossa telepatia mais, digamos assim, assertiva, mais direcionada. E existe também alguns instrumentos, as cartas Zener, que são para testar o nível da tua comunicação telepática. Mas enfim, independente disso, você tem telepatia, né? E ela funciona na sua vida como funciona na minha. Como acontece no nosso dia a dia a telepatia? Ela é muito simples, né? Por meio, né, da sensação que estamos usando, os nossos sentidos,
dá a impressão que você ouve alguém te chamando. Isso é muito comum. Como é que isso funciona na prática? Alguém está pensando em você. E essa pessoa, ela está na sua rede de comunicação telepática próxima. Pode ser um amigo, um familiar, um vizinho, uma pessoa de repente que você nem sabe o nome, mas que você, numa passagem, se conectou com ela, né? E se essa pessoa sabe o seu nome, ela vai te chamar. Como é que isso acontece? A pessoa pensa, né, e gera uma emoção fortemente e você recebe essa comunicação. A telepatia, ela é recebida por visão, por simbologia, por audição, né? Temos a sensação do sabor, né? Você sente o sabor, digamos, do bolo da vovó. Não parece? Não lembra da vovó falando? E às vezes até parece que ela tá tão real ali, né? Isso é telepatia, tá? Pode ser que realmente a sua avó também esteja pensando em você e pensando no bolo e na sua visita, isso esteja acontecendo, tá? E a telepatia, ela é um meio também da gente captar alguns sinais. A telepatia, ela traz, chega até nós essa mensagem por meio dos famosos insights. Algumas pessoas chamam isso de sinais, outras pessoas dizem assim, realmente foi uma comunicação, uma conexão telepática e assim por diante, né? Esse é um fenômeno paranormal, né? Dentro da ciência é classificado como um fenômeno paranormal. Quer dizer, é um fenômeno ocorrido em seres humanos que está além daquele padrão normal que nós, né, conhecemos geograficamente, né, fisicamente pelo nosso cérebro. Então a telepatia, ela é digamos, uma comunicação mental abstrata que passa pela nossa função cerebral e usa da interpretação dos nossos sentidos sem usar fisicamente dos sentidos, né? Por isso que ela é extrasensorial, ok? Bom, a telepatia, ela tem função positiva e negativa na nossa vida. Como ela atua negativamente? Bom, são fatores muito fortes, preocupantes e que realmente acontecem, né? Por exemplo, a superproteção. A telepatia está aí fortemente, né? Ou tenho pena de, ou tenho dó de. Aí também está a telepatia, né? A preocupação também é telepatia, né? Veja só, a superproteção é o famoso podar, tá? Então assim, ó, a mãe, o pai, o responsável, a pessoa insegura, ela superprotege o outro. Geralmente as crianças que sofrem mais e os adolescentes com isso, né? A criança vai amarrar o sapato, se enrola ali, a mãe vai e termina, podou. A mãe pede para a criança comer sozinho, o adolescente organizar o quarto, não está saindo como ela quer. Ela vai lá, para com isso e termina o assunto, termina a tarefa, podou, né? A criança vai fazer a tarefa escolar, tá escrevendo de uma maneira que a mãe não gostou, ou de repente rasurando o caderno, vai lá e se poda. Então, olha só, a superproteção, né, que é aquele, diga assim, eu faço para você, que é para você fazer melhor, ou para você não sofrer, ou porque eu não tenho paciência, cria seres humanos inseguros, né? A gente diz assim, os famosos bonsai, porque não cresce, não se desenvolve. Então são pessoas que lá mais para frente vão ser irritadiças, com sentimento de incapacidade, sempre alguém vai fazer melhor que eles. Outra situação, começa uma atividade e espera que alguém conclua, ou fica esperando a aprovação. Na vida adulta isso é muito sério, né? Sempre que a pessoa tem um desafio, algo, digamos assim, um pouco mais, que exige um pouco mais dela, ela vai sentir essa insegurança ou esperar que alguém venha resolver para ela. Isso está lá, né? Nessa super proteção. Eu não quero que o meu filho, a minha filha sofra uma frustração, por exemplo, por uma atividade né, da sua escola ou da sua professora não esteja de acordo, a minha filha vai vir frustrada, não quero, então eu termino essa atividade. Então veja só, isso a pessoa se sente podada, naquele momento ali ela não tem consciência,
às vezes é até bom, mas isso vai limitando ela a desenvolver as suas capacidades. E ela vai ficando assim sempre naquele nível mais ou menos, ou quase nada, né? E aí isso vem aquele sentimento de incapacidade. Então veja só, essa é uma situação negativa da telepatia. A telepatia está aí, uma mãe super protetora, uma mãe insegura. Outra situação negativa da telepatia é o dó de ou pena de, né? E essa situação acontece muito com as pessoas mais fragilizadas, pessoas doentes, pessoas mais quietinhas, tímidas. E uma situação que é muito notável e no processo terapêutico são as situações mais desafiadoras para a gente reprogramar. São os órfãos e os adotivos, tá? Então veja só, pela própria sociedade, o órfão ele recebe desde o momento, né, que, digamos, é decretado, né, ou denominado que ele passa a ser órfão, tem um olhar nosso de dó, de pena. Então veja só, são pessoas que elas crescem quietinhas, que elas já crescem revoltadas, se sentindo diminuídas, se sentindo aquele sentimento de menor. Muitas vezes elas têm vergonha delas mesmas e não sabem por quê, né? O adotivo, ele traz o sentimento de rejeição muito grande, a vergonha porque não me quiseram, alguém não gostou de mim, né? Ou os meus pais tinham um histórico desfavorável para uma aprovação. O órfão tem o sentimento de abandono muito grande e nesses dois casos a rejeição. Então veja só, nós como sociedade temos esse olhar de dó para essas pessoas, né? E eles crescem assim, se sentindo diminuídos, pequenos, não habilidosos e incapazes. Outra situação são com as pessoas doentes, né? A gente tem esse olhar, assim, eu digo assim, de apologia, né? Atividades de apologia com o doente, né? Cuidar excessivamente ou estar dando um carinho, uma atenção. A pessoa muito carente, ela vai desenvolver mais com frequência determinadas doenças para ela ter esse tipo de atenção. Então o dó, ele é humilhante. O dó é uma situação que nós realmente humilhamos as pessoas. Nós dizemos para elas que elas não são capazes. Como a gente pode trabalhar isso? A situação do doente e fortalecendo ele cada vez mais, né? A cada dose do medicamento e fortalecendo, né? A cada atividade que ele consiga desenvolver e fortalecendo. Nos dois casos que eu falei, adotivos e os órfãos, trazer sempre como uma situação normal, como pessoas tanto quanto as outras, como incluindo sempre nesses elementos familiares. Outra situação são os deficientes físicos, né? Dos mais variados tipos de deficiências, a alguns níveis intelectuais também. Para começar a tratar sempre essas pessoas ou ter a iniciativa de tratá-las como normais, como pessoas normais. Num primeiro momento isso é difícil, mas quando nós compreendemos por que é necessário fazer esse tipo de tratamento, nós vamos fazer. Mesmo que num primeiro momento elas não nos compreendam. E nem as pessoas que estão ao nosso redor nos compreendam nisso. Mas é importante que ela sinta que ela tem recursos, né, parecidos ou iguais aos dos outros, que ela tem tratamentos, né, mais próximo ou iguais dos outros, para que elas se sintam integradas e não separadas daqueles núcleos, né? Então veja só, o dó ou pena de não ajuda ninguém. Bem pelo contrário, diminui, torna incapaz e essas pessoas geralmente se revoltam com quem tem muito dó ou pena deles, né? Então essa é uma situação que é interessante trabalhar de uma forma oposta. Outra situação de telepatia negativa, como ela influencia na nossa vida e nas pessoas próximas a nós, é a situação da preocupação. A preocupação, ela interfere nos resultados da outra pessoa, ela perturba, ela faz com que a pessoa tenha atitudes em alguns momentos incontroláveis, né? Por exemplo, a situação de uma esposa que é muito preocupada
tem muito medo do seu esposo sofrer um acidente, ou porque ela já teve um trauma aí na infância, algum registro, e o esposo dela, por exemplo, tem uma atividade como motorista, né? Então veja só, esse exemplo, essa esposa, como ela está sempre emitindo, né? Lembra do canal emissor da emoção? Ela está emitindo sempre algum medo, preocupação através de imagens, sensações, emoções, aguardando um telefonema, imaginando o que vai acontecer, e se o marido morrer ou se ficar inválido, o que vai acontecer com a vida dela e tudo mais. Veja só, essa esposa, mesmo que muito amorosa, né, e se é muito amorosa até piora a situação, já eu explico para vocês o porquê, ela está interferindo nos resultados do marido. Então ele pode estar trabalhando e está com aquela sensação de que alguém está preocupado, angustiado, e nós sentimos a angústia da outra pessoa. A gente não sabe de onde que é, mas tem alguém angustiado, aquela sensação de que ele tem que voltar para casa, ou ele tem que ligar para a esposa para ver como ela está. Então veja como é que acontece no emissor, que é essa esposa que emite essa emoção, e no receptor, que é o esposo que está recebendo essa emissão, essa comunicação, né? Veja, ele trabalha, né, emocionalmente perturbado. E veja como isso pode ser um retorno para casa. Como ele fica ansioso, angustiado, e ele tem aquela sensação de que precisa voltar para casa, ele acaba inconscientemente mudando os percursos, né, a agenda do dia dele, para ele ir para casa, para levar aquele resultado que a esposa está esperando. Graças a Deus ele chegou vivo, hoje não morreu, hoje não aconteceu nada. Mas quando ele está chegando em casa é como se tivesse uma barreira. Emocionalmente, a sensação que essa pessoa, que o receptor sente é: eu não queria estar aqui, mas eu tenho que estar aqui. Então, quando ele se depara com a voz ou a imagem da esposa, ele tem incontrolavelmente alguma atitude de agressão. Então, olha só, aqui está a perturbação e um resultado incontrolável. A pessoa não sabe por que ela está agredindo, né? Então, olha só. Essa é a influência da preocupação na vida da pessoa. Mas se esse motorista for uma pessoa apaixonada pelo trabalho dele, muito seguro, sim, a minha esposa tem os medos delas, mas eu faço as minhas proteções, eu tenho as minhas orações de fé, eu tenho os meus símbolos aqui no meu veículo, e ele vai muito seguro, alegre, ouvindo uma boa música. Ele não recebe essas interferências. É como se ele criasse uma aura, é como, né, a gente não enxerga, alguns clarividentes enxergam, né, mas ele cria uma aura de proteção pela segurança, pela fé e pela positividade dele. Então a emissora, que é a esposa, continua emitindo e ele continua sendo o receptor, mas ele tem uma camada protetora, né? Então veja só, como nós nos protegemos para com essas situações, né, de comunicação telepática negativa, tanto da preocupação, quanto do tenho dó de, né, pena de, quanto da superproteção. É criando mesmo essa camada protetora, né, de segurança em você mesmo, atribuindo, atrelando, né, conectando com a tua fé, não importa a sua religião, né? E as crianças, nesse caso, são os serizinhos mais vulneráveis, né? Onde a criança se protege? Quando é uma criança alegre. A criança alegre, extrovertida, a criança brincalhona, a criança que tem a dinâmica, né? Ela está mais protegida do que as outras, que têm um comportamento mais apático. Nesse caso, a criança e o adolescente, nós adultos temos que ter essa responsabilidade de trabalharmos a nossa segurança e a nossa fé para que verdadeiramente a gente consiga proteger eles, né? Bom, esses foram os 3 casos que eu exemplifiquei de telepatia negativa, como ela atua e como ela pode interferir nos nossos resultados. Agora, por outro lado, existe a telepatia direcionada e a telepatia positiva. A telepatia positiva, ela está sincronicamente, né, sintonizada com as leis do universo. E a primeira lei que ela se sintoniza é a lei da harmonia. Então são os bons sentimentos, a leveza, a amorosidade, pensar numa pessoa e, né, lembrar de algum atributo, uma característica positiva dela,
ou mesmo se você tem algum atrito com ela, por exemplo, fazer a lei do perdão, você vai anular a telepatia negativa. Fazer a lei da gratidão anula também a telepatia negativa. E sempre treinar, fazer o treinamento mental de olhar, enxergar, processar o lado bom das coisas e das pessoas. Aí nós vamos estar emitindo, nós somos um canal emissor da telepatia benéfica, aquela telepatia que constrói, a telepatia que motiva, a telepatia que deixa leve. Mas nós também atuamos muito mais subconscientemente e inconscientemente na telepatia. Como nós podemos proteger as pessoas que nós amamos e proteger aquelas pessoas que eventualmente nós vamos encontrar, sem estarmos preocupados se nós estamos emitindo uma telepatia positiva ou negativa, cuidando da nossa energia, tá? Só isso basta. Se nós compreendemos isso e nós fazemos, por exemplo, técnicas meditativas, fazemos, eu digo assim, o nosso alicerce mental, que é a lei da gratidão todos os dias, tá com algum conflito com a pessoa, fazer a técnica do perdão, Nós temos aí no canal Multiverso da Mente uma técnica do perdão e auto-perdão que vocês podem usar, ela é extremamente eficiente, você não precisa acreditar, você só precisa fazer, Então, essas são situações que nós podemos usar e fazer com que trabalhem ao nosso favor. E aí, nós cuidando da nossa energia, do nosso canal emissor, não precisamos nos preocupar com aquele que vai receber. Porque mesmo que venha um receptor que também é emissor, telepaticamente, como nós estamos com a egrégora muito boa, naturalmente ele vai ser induzido a mudar o padrão energético dele. Se ele não conseguir mudar o padrão energético dele, ele vai se afastando. Essas ondas vão levando ele mais para longe, porque não há sincronicidade nessa comunicação. Elas não conseguem se compreender, elas não conseguem se atrelar, Bom, conscientemente nós podemos fazer direcionado essa telepatia. Nós podemos pegar uma situação de cada vez, uma pessoa, uma planta, um animal e, por exemplo, direcionar a telepatia, Pessoas, a do perdão, auto-perdão, a gratidão, o elogio. O elogio, é uma forma de demonstrar o amor, o afeto, Então, sair doando essas boas situações. E em outros momentos a gente pode fazer, por exemplo, uma imposição de mãos com as técnicas de cura, E aí tem vários, o reiki, cura prânica, uma oração da sua filosofia religiosa ou até bons pensamentos. Isso também é telepatia, Aí está na parte das curas. Bom, falei para você sobre a telepatia positiva. Quais são as pessoas que nós conseguimos atingir consciente e inconscientemente, tanto com a telepatia positiva quanto a negativa? São pessoas que nós temos laços, vínculos emocionais muito fortes. Então são pessoas que realmente elas são importantes na nossa vida. São pais, filhos, esposa, esposo, namorada, namorada, amigos muito queridos, professores, colegas de trabalho, vizinhos, funcionários e aí por diante. E pode ser, e essas pessoas não precisam ser consanguíneas, tá? São pessoas que nós temos vínculo afetivos. Onde tem vínculo afetivo, tem telepatia muito forte, Então, essas pessoas nós podemos ajudá-las, mas também a gente pode complicar a vida delas. O interessante aqui, o nosso interesse, a nossa intenção é realmente ajudar todas as pessoas e todos nós sofremos de emoções fortemente desarmônicas e emoções fortemente harmônicas. As nossas emoções desarmônicas, a raiva, o ódio, a culpa, a inveja, digamos assim, a crítica, a fofoca, a gente fofoca é uma telepatia terrível. A crítica, ela é uma telepatia destruidora também, A inveja, ela é uma telepatia destruidora. Então, como nós podemos ajudar as pessoas que estão próximas a nós? Trabalhar na nossa energia. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós neutralizamos essa nossa emissão, mais nós ajudamos pessoas. E isso é possível fazer. Então, o que eu gostaria de deixar aqui concluindo para vocês?
telepatia existe, ela sempre existiu. Eu uso muito da telepatia pessoalmente para alterar minha agenda, né? Os meus pacientes, eu tenho uma conexão telepática com eles, porque aqui a gente trabalha muito as programações subconscientes. E, por exemplo, quando eu preciso alterar um horário na agenda, eu mando uma comunicação telepática para o meu paciente e aguardo ele me dar um retorno. Sempre acontece o retorno. Ele diz, olha, esse dia eu não posso, poderia agendar para um outro momento, e eu não preciso nem me dispor de um tempo, perturbar ele, então eu deixo que ele escolha, né, uma data mais favorável. E funciona. A telepatia ela acontece a todo momento. Quando nós direcionamos, por exemplo, você precisa resolver um assunto seu e você quer que seja mais esclarecido no conteúdo, na compreensão, ou alguém vem e te diga assim, olha, a empresa para arrumar seu carro, o mecânico para levar seu carro é que ela é melhor, simplesmente intencione e solte, porque daí você não vai direcionar a telepatia diretamente para alguém. É muito mais fácil para você colher a resposta. Por exemplo, se você quer levar seu automóvel numa boa concessionária e você não conhece naquele lugar, manda uma mensagem telepática. De repente você está atravessando a rua e alguém te entrega um cartão, tá? Isso é telepatia, gente. Bom, se você gostou desse conteúdo, se você se identificou com alguns relatos que eu falei, curta esse conteúdo, compartilhe e mande o seu comentário, né? Conte a sua história telepática, e para que a gente também possa compreender você e compartilhar esse conteúdo, de repente fazer um outro vídeo sobre esse assunto. Até o próximo momento.